Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Dislaken por aqui. Eu não podia começar o vídeo de hoje de uma forma diferente, que não fosse agradecendo. Quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um dos 10 mil assinantes aqui do canal do Com Cerveja. Estou muito feliz com isso, é muito gratificante ver o crescimento desse canal, um pouco menos aí de 10 meses, um pouco menos de 300 vídeos, a gente bate aí a marca de 10 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que está inscrito no nosso canal e está fazendo parte desse movimento, fico muito feliz. E aproveito, antes de a gente começar a sacada de hoje, falar sobre os ésteres, eu quero pedir aqui também para quem ainda não está inscrito no canal, se gosta do conteúdo, se tem acompanhado, mas por acaso ainda não se inscreveu, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve, você vai estar ajudando a disseminar a cultura cervejeira, mais pessoas que sejam interessadas nesse assunto vão acabar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, porque o YouTube entende que é um canal que está levando esse conteúdo, que está ajudando e vai distribuir mais esse conteúdo. E claro, você também vai estar sendo beneficiado diretamente por receber direto aí nas notificações do YouTube os novos vídeos aqui do canal do Com Cerveja, tá? Então basicamente é isso. Eu sei que muita gente que acompanha aqui diariamente não está inscrito ainda, a gente tem uma taxa aí mais ou menos de 50% de visualizações de quem é assinante e quem não é assinante. Então fica aqui o meu pedido, se você quiser me ajudar, quiser ajudar outros cervejeiros a evoluírem aí também, clica aqui, se inscreva, você vai receber as nossas notificações e também vai mostrar para o YouTube que esse assunto é interessante. Claro, outros canais de YouTube também sobre cerveja, fica a dica aqui para você também se inscrever e difundir ainda mais essa cultura, tá? Mas o nosso assunto de hoje é ésteres. Falhas na cerveja, ésteres. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que eles são produzidos durante a fermentação, assim como a maioria dos outros soft flavors. São basicamente aí moléculas formadas pela união de ácido orgânico com álcool, tá? Então diferentes álcools e diferentes ácidos vão produzir diferentes ésteres, tá? Os dois mais comuns são o acetato de etila e o acetato de isoamila. Esses dois são os mais comuns que a gente vai encontrar, que você vai ouvir falar como off flavor, que é o que a gente vai sentir mais pronunciados na cerveja. E outra questão muito interessante é que em baixas concentrações esses ésteres são benéficos para a cerveja. Na verdade, para alguns estilos eles sempre podem trazer um aroma frutado, geralmente um sabor e um aroma frutado em baixas concentrações. Para alguns estilos isso é bom, para outros é excelente e indispensável. Já para alguns outros não é interessante, tá? Então a gente tem que ficar ligado com isso. E quando a gente está falando de estilos que pedem um pouco de éster ou não, a gente está falando de diferentes cepas de leveduras, tá? Então a produção de éster está totalmente relacionada com a fermentação. Basicamente dois aspectos: a cepa que a gente está utilizando e as condições de fermentação que a gente dá para essa cepa que a gente está utilizando. Então se você quer uma cerveja pouco esterificada, ou seja, com pouca produção de ésteres, você vai procurar uma cepa de levedura que seja limpa, que seja mais clean, que não vai produzir ésteres, ela não tende a produzir ésteres, tá? Então já tem esse indicativo. Se você quer fazer uma ale belga, por exemplo, você vai para uma cepa que é bem esterificada, ou seja, em condições adequadas de fermentação para ela, ela vai naturalmente produzir concentrações, uma quantidade de éster maior, que vai trazer um perfil para a nossa cerveja mais esterificado. Então não é exatamente um off flavor a produção de ésteres, a gente não quer que sejam evitados os ésteres na nossa cerveja. Dependendo do estilo a gente vai aceitar mais ou menos, tá? Mas quase sempre em excesso e principalmente quando a gente não tem uma condição adequada de fermentação, a gente vai produzir éster em excesso e éster em excesso vira um off flavor, tá? Por exemplo, acetato de etila é um éster que vai dar um caráter frutado, tá? Então ele tem diferentes cepas de levedura, vão trabalhar com diferentes perfis de fruta, tá? Mas a gente pode, de forma bem resumida, entender que o acetato de etila vai trazer um caráter frutado. Então, em concentrações adequadas, vai ter um caráter frutado. Se tiver em excesso esse éster, por exemplo, a gente já vai estar levando aí para um aroma, um sabor de solvente, acetona, que daí já é bem desagradável e não tem, fica bem difícil de suportar, vamos dizer assim. E por que isso? Independente do estilo que a gente vai utilizando, se a gente não tiver uma condição adequada de fermentação, o que eu quero falar com isso? Baixa taxa de inóculo, falta de oxigenação, falta de nutrientes, temperatura alta de fermentação, estresse de temperatura, baixar e aumentar a temperatura muito bruscas durante o processo de fermentação, tudo que estressa a levedura faz ela produzir mais éster. Basicamente seria isso. Se é uma levedura que é naturalmente mais esterificada, a produção é ainda maior, mas mesmo leveduras que são mais limpas vão produzir éster também, em excesso, se a gente não fizer uma fermentação boa.
Outro tipo de éster bem comum também, o acetato de isoamila. É o que vai dar o aroma de banana para a cerveja de trigo. Para quem está acostumado e para quem gosta já sentiu aquele aroma de banana. Claro, não vai banana nessa cerveja. O que dá esse aroma é o acetato de isoamila. Então, se você utiliza uma cepa de levedura de trigo em alta temperatura, ela vai pronunciar esse aroma de banana. Então, como uma falha de estilo também, por exemplo, se você está fazendo uma cerveja de trigo, utiliza uma cepa de cerveja de trigo, mas não acerta a faixa de temperatura, por exemplo, você pode deixá-la mais limpa e não tão pronunciado o caráter frutado da banana. E aí você está errando um pouco como estilo. Daí o off flavor que a gente fala, falhas na cerveja, talvez por falha de estilo. A gente vai falar isso aqui também em outros vídeos aqui do canal. Mas você está pecando um pouquinho por falhar no estilo e não exatamente num problema para a cerveja. Mas se você estiver trabalhando em excesso com acetato de isoamila, também pode ser prejudicial. Então, basicamente, quando a gente está falando de éster, a gente está pensando em alta produção de éster, concentrações elevadas que vão ser considerados off flavors na hora que a gente for avaliar nossa cerveja, a gente está falando de más condições de fermentação. Baixa taxa de inóculo, baixa oxigenação, falta de nutrientes e temperaturas altas. Também flutuações de temperaturas, tá? A gente pode trabalhar um pouquinho, de acordo com a cerveja que a gente está fazendo, para produzir um pouco mais de ésteres. Por exemplo, você quer uma cerveja bem esterificada, você pode fazer uma taxa de inóculo um pouquinho mais baixa. Você pode aumentar um pouquinho a temperatura. Isso faz com que você force, basicamente estresse um pouquinho as leveduras e elas produzem mais ésteres. Essa é a relação que a gente tem direta de produção de éster e fermentação. Você vai dosar, só que se você errar para mais ou para menos, você pode ou ter pouco éster para um estilo que precise, ou muito éster, chegando a característica de solvente aí que é indesejável em qualquer estilo, tá? Então, basicamente é isso, um off flavor que pode não ser e pode ser, depende do estilo e depende de quão você estressa as leveduras. Se estressar demais, vai acabar sendo prejudicial, certo? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Claro, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!